Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai tratar de um assunto aqui que é essencial, né, para quem é barbeiro. Eu vou trazer aqui 4 formas para você conseguir fidelizar seu cliente, que eu acredito que principalmente para quem é iniciante é uma dificuldade muito grande, né, fidelizar o cliente. Às vezes atende o cliente uma vez, mas o cliente não volta. Então eu vou trazer aqui 4 formas para você de como fidelizar o cliente. Fica até o final para não perder nada do vídeo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Como fidelizar o cliente, como fazer com que o cliente retorne para a minha barbearia. Como eu já falei, essa é uma dificuldade de muitos iniciantes, né? Fazer com que o cliente retorne a sua cadeira para cortar novamente. E eu vou trazer aqui 4 formas para você de como fidelizar o cliente. A primeira forma de fidelizar o cliente é pela estrutura do estabelecimento. Por exemplo, o cliente chega lá na sua barbearia e tem uma estrutura boa, um local espaçoso, com boa ventilação, com ventilador, com ar-condicionado, um local bem climatizado. Tem um sofazinho ali aconchegante para ele, caso ele fique na espera. Isso vai fazer com que ele se sinta confortável e provavelmente isso pode ajudar a ele voltar para sua cadeira. Claro que esse não é, eu acredito que não é o mais importante. Mais para frente eu vou explicar porque eu acho que não seja o mais importante, mas conta muito. Se você pode investir numa estrutura de uma barbearia melhor, colocar um ar-condicionado, por exemplo, isso vai contar muito para você conseguir fidelizar o cliente, sem falar que vai agregar muito valor ao seu corte também. Então a primeira forma é essa, é você fidelizar o cliente pela estrutura do estabelecimento. A segunda forma de fidelizar o cliente é nada mais nada menos que pelo corte de cabelo, mas eu não acredito que essa seja a forma a mais importante para fidelizar o cliente. Mais para frente eu também vou explicar porque eu não acho isso, mas claro que é muito importante você se dedicar também e saber cortar cabelo bem, porque isso vai ajudar muito para você fidelizar o cliente. Por exemplo, o cliente chega na sua barbearia com a foto no celular de um corte de cabelo, ou ele mesmo pede assim, vai mostrando a você como é o corte que ele deseja, e você faz da mesma forma que ele pediu. Isso vai passar profissionalismo e confiança para o cliente, e provavelmente ele vai retornar à sua barbearia para cortar com você, porque ele viu que você entende do que ele está falando, que você é um profissional no assunto. A terceira forma de você fidelizar um cliente é pela higiene do local. Pode ser que você se pergunte, mas como assim que eu vou fidelizar o cliente pela higiene do local? Eu vou explicar. O cliente chega na sua barbearia, aí ele observa que você faz a higienização das tesouras, dos pentes da máquina, de todos os acessórios, e procura sempre manter o ambiente limpo ali, bem perfumado também. Provavelmente você vai conseguir fidelizar esse cliente pela higienização também, porque ele vai ver que você tem todo o cuidado ali de manter o ambiente limpo, o cuidado com o cliente também. Isso vai passar para o cliente que você tem todo o cuidado com ele também, e provavelmente você vai conseguir fidelizá-lo pela higiene. Muitos clientes chegam aqui e elogiam, falam que apesar da estrutura ser pequena, mas o local é bem organizado, é bem limpo. Então eu vejo muito o pessoal observando a questão da limpeza do ambiente. Então provavelmente você mantendo o ambiente limpo, mantendo uma boa higienização do local, dos acessórios, dos equipamentos, vai ser mais fácil de você fidelizar o cliente. A quarta forma para você fidelizar o cliente, que na minha opinião é a forma mais importante, né? É a essencial para você fidelizar o seu cliente, é nada mais nada menos que o atendimento. Você prestar um bom atendimento ali ao cliente. Como eu falei, essa, na minha opinião, é a mais importante e eu vou explicar por qual motivo. Digamos que você chega numa barbearia que tem uma estrutura enorme, seja climatizada, por exemplo, e você está ali com um profissional que não atende bem, que fala com ignorância, que não conversa. Será que você iria voltar para essa barbearia para ser atendido por um profissional que não está atendendo bem, que não conversa com você, que trata você mal, que não presta um bom atendimento? Se pergunte para você mesmo se você voltaria numa barbearia assim. Provavelmente que não. Então eu acredito que o atendimento conta muito. Vou dar outro exemplo. Você chega numa barbearia como essa minha, por exemplo, uma estrutura pequena, é bem pequena mesmo, não tem assim,
tem um ventilador, mas não tem um ar-condicionado, mas você chega e o barbeiro lhe atende bem, conversa com você, interage, deixa você conversar, sabe ouvir o que você está falando, presta um bom atendimento, será que você voltaria para ser atendido com esse barbeiro ou não? Muito provável que você voltaria. Então eu acredito que o atendimento é muito mais importante do que a estrutura do estabelecimento, do que o corte de cabelo também. Você oferecer, por exemplo, um cafezinho, e o atendimento, pessoal, começa desde que o cliente chega na sua barbearia, de você cumprimentá-lo, dar um bom dia, um aperto de mão, até o momento que ele senta na sua cadeira, porque não pensem que o atendimento ao cliente começa quando o cliente senta na sua cadeira. O cliente chegou na sua barbearia, assim que ele passa da porta, o atendimento já começa ali, de você cumprimentá-lo, dar bom dia, um aperto de mão, falar, né, com ele também, perguntar como é que ele está, o atendimento já começa daí. Então é muito importante você prestar um bom atendimento, porque eu acredito que seja a forma mais fácil de você fidelizar o cliente, que é prestando um bom atendimento. E como eu falei, eu vou explicar porque eu acredito que estrutura não seja a mais importante de você fidelizar o cliente. Eu tiro como exemplo eu tenho uma estrutura pequena aqui na barbearia, é um ventilador, não tem ar-condicionado, por exemplo, e graças a Deus eu tenho uma boa clientela. Por qual motivo? Porque eu foco no corte de cabelo também, é claro, e no bom atendimento. Às vezes o cliente chega numa barbearia, por mais que seja simples, mas você faz o cliente se sentir em casa, por exemplo, conversa com ele, interage, cria ali um vínculo de amizade com o cliente. Isso é muito, muito bom, porque você consegue fidelizá-lo dessa forma. Se estrutura fosse tão importante, claro que é importante, mas se fosse, por exemplo, mais importante do que o atendimento, eu não teria clientes, por exemplo, porque a minha barbearia, como eu acredito que a maioria já viu, é simples e graças a Deus eu tenho uma boa clientela. Já se tratando do corte de cabelo, eu acredito que não seja o mais importante. Por qual motivo? Porque vamos pensar que você chega numa barbearia e o barbeiro corta muito bem, manda muito bem nos cortes e tudo, mas presta um mau atendimento. Como eu falei na questão da estrutura também, não lhe atende bem, trata você mal, não conversa direito, não puxa assunto nem nada. Será que você voltaria para cortar o cabelo todo mês, ou de 15 dias, ou toda semana com esse barbeiro? Provavelmente que não, que o cliente não volta. Então, o corte de cabelo não é mais importante do que o atendimento, no meu ponto de vista. Outro exemplo também sobre o corte de cabelo. Na maioria das vezes, eu acredito que a barba fidelize mais do que o corte de cabelo. Parece até meio que um nada a ver isso que eu estou falando, mas eu vou explicar. Por exemplo, chega um cliente para fazer um degradê no cabelo e depois fazer a barba ali, o cavanhaque. Você foca muito, tem pessoas que focam muito no degradê e esquecem de focar na barba. Mas você tem que pensar da forma assim, quando o cliente olha no espelho, qual a primeira coisa que ele vê? Será que é a barba ou será que é a graduação aqui do degradê, por exemplo? Obviamente que vai ser a barba. Então, se você, por mais que você faça um corte ali mais ou menos, um corte simples mesmo, normal, um degradê normal, sem muita coisa, e você capricha, por exemplo, num cavanhaque, vai ser mais fácil de você fidelizar o cliente, porque a barba aqui está sempre à frente do cliente. Por exemplo, se ele olha no espelho, a primeira coisa que ele vai ver é a barba. Então, você tem que focar também em fazer uma boa barba e não foquem somente em corte de cabelo, pessoal. É o erro de muito iniciante, é começar na profissão e focar somente no corte de cabelo. Não façam isso. Claro que a gente tem que saber cortar bem, digamos que é uma obrigação hoje em dia, porque tem muitos barbeiros que cortam cabelo bem, mas não foquem somente em corte de cabelo, porque vai ser mais complicado para você fidelizar o cliente. Foque em atendimento, mantenha a boa higiene no ambiente. Se você tiver condições de colocar uma boa estrutura, melhor ainda. Se você conseguir alinhar os quatro, muito bom mesmo, vai ser muito mais fácil de você fidelizar o cliente. O que eu estou querendo passar para vocês aqui são as 4 formas que você tem de fidelizar o cliente e as que eu acho mais importante. Então, na questão do corte de cabelo, é isso. Eu não acredito que o corte de cabelo seja mais, fidelize mais o cliente do que o atendimento, por exemplo, porque eu acredito que o atendimento seja o mais essencial de todos. Se você conseguir alinhar os 4,
Claro que as 4 formas que eu passei aqui são importantes para fidelizar o cliente. Se você tiver condições de colocar uma boa estrutura, se você faz um bom corte, se você tem uma boa higiene no estabelecimento, se você presta um bom atendimento, tá top, você vai conseguir fidelizar muitos clientes. Os clientes vão voltar na sua barbearia porque sabem que você trabalha bem e é um ótimo profissional. Mas se você, por exemplo, tem uma estrutura pequena como essa minha, por exemplo, se você tem um bom corte de cabelo, se você mantém uma boa higiene no estabelecimento, se você presta um bom atendimento, você vai conseguir fidelizar os clientes. Não é porque você não tem uma estrutura grande, por exemplo, que você não vai conseguir fidelizar os clientes. A gente tem que parar de pensar dessa forma. O atendimento é a parte mais importante da barbearia, por exemplo. O corte de cabelo também, mas eu acredito que 60% ali é o atendimento, 50% o corte de cabelo, se for falar entre os dois. Então foquem mais em atendimento, tratem o cliente bem, conversem com o cliente, saibam ouvir o cliente, que é muito importante também. Não é, quando eu falo em saber conversar com o cliente, não é só para você ficar falando e deixar o cliente calado. Tem que saber ouvir o cliente, conversar sobre assunto que ele gosta, porque isso vai ajudar muito a fidelizar o cliente, fazer o cliente se sentir em casa, criar aquele vínculo de amizade com o cliente. Isso é muito importante. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês, que eu tenha esclarecido aí as dúvidas que vocês tinham como fidelizar um cliente, se você é iniciante ou já está há algum tempo no ramo. Espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou do vídeo, deixa o like, interage com a gente nos comentários também, que isso vai ajudar muito. E aproveitando, se você é novo no canal, se inscreve, que isso também vai nos ajudar. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!